Eu vou começar o vídeo que eu prometi para vocês, falando a respeito da Revolução Industrial. Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque senão ele vai ficar muito pesado, não vai carregar no WhatsApp ou vai demorar muito para carregar. Então, a primeira parte eu vou fazer uma revisão a respeito das revoluções inglesas, que foi o que a gente viu na última aula. Para facilitar, eu vou mandar uma foto junto depois com o vídeo. Eu fiz esse mapa mental aqui. Vocês lembram que eu pedi para vocês, né, também fazerem um mapa mental. Aqui no vídeo não dá para ver direito, né? Minha resolução não é muito boa, mas eu tiro foto, depois envio para vocês. E aí, qualquer dúvida, se precisar, né, pede uma explicação. Mas, opa, pera aí, rapidinho. Então, começando, né, pra gente relembrar que na última aula nós falamos então sobre o processo das revoluções inglesas, que foi um dos fatores também que possibilitou a Revolução Industrial ocorrer primeiramente na Inglaterra, por conta, né, desses fatores favoráveis, principalmente na questão política, quando a gente pensa aqui na Revolução Inglesa, e também no fator econômico, tá certo? Deixa eu levantar um pouquinho, vou baixar um pouquinho, levantar, né? Bom, então a gente tem que lembrar que a Revolução Inglesa, nós dividimos ela em 4 partes, né? A primeira seria a Revolução Puritana, a segunda parte, a República do Oliver Cromwell, né? Então é um período que tem a quebra da monarquia e a instauração de uma república, mesmo que, né, ali tenha durado poucos anos, somente 9 anos. E após a morte do Oliver Cromwell, a gente vai ter o retorno à monarquia, que é quando ocorre a restauração da dinastia Stuart, né, voltando com os reis. E após, então, a restauração da dinastia Stuart, a gente vai ter um processo de encaminhamento para a Revolução Gloriosa. Então, vamos explicar, né, parte a parte, o que ocorreu, né, nesses períodos. Então, na Revolução Puritana, que foi de 1640 a 1649, a gente tem o rei Charles I governando. O rei Charles, ele vai ser um líder autoritário, um rei autoritário, e que vai dissolver algumas vezes o parlamento. Ele fecha o parlamento 4 vezes, né? Então, isso é uma característica do governo dele, né? Um governo ditatorial, uma monarquia absolutista. Escutei alguém batendo no meu portão. Uma monarquia absolutista, e esse vai ser um dos motivos que vão deixar a população e principalmente o parlamento, a burguesia, descontentes com o rei Charles, certo? Nesse período, então, após a última vez que o rei Charles fecha o parlamento, vai ocorrer uma guerra civil. Lembra que eu falei disso para vocês na última aula, né? Uma guerra civil é uma guerra interna, uma guerra dentro do próprio país, com as pessoas, algum grupo, né? 2 grupos desse país. No caso aqui foi o rei Charles com o parlamento, né? O parlamento queria tirar o rei Charles do poder, não aceitava que ele quisesse novamente fechar esse parlamento e declara então uma guerra civil, condenando ele à morte, ok? Então essa foi a primeira etapa, Revolução Puritana. Esse nome é importante a gente lembrar que puritano, por quê? Porque é uma revolução puritana, porque ela tem caráter também religioso, né? O puritanismo é uma das religiões que vai surgir com a Reforma Protestante, né? E o rei Charles, ele foi então destronado por conta também, né, da questão protestante. O rei Charles era católico e o parlamento, né, o parlamento e a burguesia desejavam uma política um pouco mais aberta, então com uma religião, uma ética, né, protestante, uma religião que incentivasse os lucros, né, algo que a Igreja Católica nesse período não fazia. Então, após a morte do rei Charles, né, o Oliver Cromwell toma o poder, ele vai dar início então à República de Oliver Cromwell, que foi de 1649 a 1658. Nesse período, o Oliver Cromwell ele vai se colocar como Lorde Protetor da Inglaterra, né? Então esse é um título que é atribuído a ele, às vezes em alguma redação, algum vestibular, algum concurso, qualquer prova que vocês possam fazer, vir a fazer, pode aparecer essa denominação, Lorde Protetor. Por quê? Né? O Oliver Cromwell ele não aceita ser coroado como rei,
né, em algum momento do governo dele, sugerem que ele possa ser coroado como rei, mas ele não aceita isso porque ele acredita que vai parecer ditatorial. Mas, na verdade, o Oliver Cromwell ele foi bastante ditador também, né, mesmo tendo comandado uma república, o seu governo ele também teve um caráter um pouco ditatorial, uma ditadura pessoal, né, ele se beneficiando desse poder. E beneficiando principalmente a burguesia, né? Então, como a gente viu esse período que o Oliver Cromwell esteve no poder, ele instaurou o Commonwealth, que é um governo de Estado, um tipo de governo de Estado, e esse Commonwealth ele vai beneficiar diretamente a burguesia, né? O principal ato desse governo foram os atos de navegação. Importante lembrar isso aí, né? Eu falei para vocês, lembrem dos atos de navegação. Os atos de navegação, eles fixavam que somente navios ingleses poderiam transportar mercadoria inglesa. Então, qualquer produto que a Inglaterra fosse revender, fosse exportar, ele deveria obrigatoriamente ser transportado por navio inglês, né? E os navios, as mercadorias que viessem de outros países, elas deveriam obrigatoriamente, para entrar na Inglaterra, vir com navios originários dos seus países. Com essa medida, o Oliver Cromwell queria enfraquecer principalmente a França e a Holanda, né, que eram países que também estavam com uma marinha mercante, né, bastante desenvolvida no período. Isso vai ser bom, porque vai desenvolver bastante a marinha mercante da Inglaterra, vai ser bom para a Inglaterra. Quando a gente fala de marinha mercante, né, então tem que lembrar que são esses navios que fazem comércio. São os navios que levam os produtos, que trazem produtos, então são relacionados à atividade mercantil, né? Comércio, venda, compra. Então, os atos de navegação são importantes porque vão fortalecer a economia inglesa, né? E fortalecer a marinha mercante inglesa, que vão depois, né, ser importantes na Revolução Industrial, né? Vão ser um dos motivos que vão possibilitar a Revolução Industrial. O Oliver Cromwell, então, ele, como eu disse, ele vai assumir um caráter ditatorial, né, mesmo se colocando como um Lorde Protetor. Ele não é um presidente, ele não instaura eleições, né? Ele fecha o parlamento também e próximo, né, à sua morte, ele acaba elegendo seu filho como sucessor, o Richard Cromwell. O Richard Cromwell, ele não teve apoio popular, ele era bem menos querido, digamos assim, pela população, pela burguesia em geral, do que o seu filho. O seu filho não teve esse apoio popular, o que levou ao próprio parlamento buscar a restauração da monarquia, né? A monarquia parlamentar. Então, após a retirada do Richard do poder, vai haver a restauração da monarquia, né, com o Charles II assumindo o trono. O Charles II, ele vai ter um irmão, ele tem um irmão chamado Jaime II. O Charles, ele não era católico, né, mas ele era uma pessoa que acreditava que o Estado deveria respeitar a abertura religiosa, então tanto católico quanto protestante, mas ele vai colocar algumas medidas assim que vão favorecer a Igreja Anglicana. E aí, de certo modo, isso vai desagradar os religiosos católicos, né? Porque eles queriam benefícios e o Charles estava focando isso na reforma nos protestantes, né? Já o Jaime II, o Jaime ele era católico. Então, os burgueses vão querer sabotar ele, tirar ele da linha de sucessão do trono, justamente por ele ser católico, né? Os burgueses querem manter uma religião protestante como política de Estado, digamos assim, né? Então, a partir dessa ação, né, desse momento, vão surgir dois grupos na Inglaterra que existem até hoje, chamado de Whigs e Tory. Os Whigs eles eram favoráveis a retirar o Jaime da linha de sucessão. Então, eles não queriam um rei católico na linha de sucessão. Já os Tory, eles eram favoráveis a deixar o Jaime na linha de sucessão. Então, né, a gente acredita que são grupos religiosos, né, católicos e protestantes, lutando ali pela sua manutenção dos privilégios.
ok? Esse período, eu não falei no começo, mas ele então é conhecido como a restauração da dinastia Stuart. Lembra do que eu falei na última aula? Da dinastia é um período em que a gente tem uma família no poder durante muito tempo, uma mesma família, né? Aqui no caso, os Stuart, né? Charles Stuart, Jaime Stuart, ok? Então, o Jaime II, quando ele assume o poder, o parlamento vai articular algumas ações para que o Guilherme de Orange, que era o seu sobrinho, né, o filho do Charles II, para que o seu sobrinho assuma o trono. Então vai apoiar, né, o parlamento vai apoiar que o Jaime saia do poder e que o Guilherme assuma, né? Então, por conta da queda do prestígio, da pressão popular, da pressão do parlamento e dos grupos, né, da burguesia, o Jaime vai acabar cedendo, né? Vai abandonar o poder e o Guilherme vai assumir. Por isso, esse período fica conhecido como Revolução Gloriosa, porque não foi derramado sangue, né? Não houve um conflito direto. Simplesmente foi assim uma pressão política e uma saída pacífica. Então, em 1688, né? O Jaime II sai do poder e o Guilherme de Orange, junto com a sua esposa Maria II, assumem o poder, né, dando início ali à dinastia Orange no poder e, como vamos dizer assim, dando fim a esse processo das revoluções inglesas, né, e consolidando a monarquia parlamentar no poder. Ok? Então aqui a gente fecha o primeiro período, eu vou finalizar esse vídeo e começar outro sobre a Revolução Industrial, ok? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagens.